Olá, queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto importante que trata do conhecimento. Para tal, eu estou até com a minha família aqui atrás me dando maior apoio. Conhecer é fundamental. E eu queria compartilhar a questão do conhecimento em 3 níveis. Primeiro, o conhecimento geral das coisas. O segundo aspecto do conhecimento, o conhecimento de si mesmo. E, por fim, o conhecimento de Deus. O conhecimento geral das coisas diz respeito a esse conhecimento da história, da geografia, das culturas, das civilizações, a literatura, a arte, enfim, o conhecimento agregador que contribui para a formação individual, a formação pessoal, ou seja, tudo isso enriquece a vida de uma pessoa. Não é? É muito bacana quando você está participando de uma conversa e ali então surgem assuntos aqui e ali e de repente você pode contribuir de alguma maneira, dando alguma opinião ou manifestando um certo conhecimento daquilo. Isso enriquece muito a vida. Não existe nada mais perverso do que a ignorância, o fato de desconhecer. A verdade é instrumento de poder, e de manipulação, justamente impedir que o acesso ao conhecimento. É muito importante. E o conhecimento que nós vemos hoje é um conhecimento que eu sou um pouco pessimista, sabe? Eu vejo que as pessoas elas estão cada vez se interessando menos por aprofundar em saber. O conhecimento hoje está muito fragmentado, muito superficial. Não há uma disposição em reflexão, em aprofundar, em reter, absorver, ter um depósito mais consistente nessa questão do conhecimento. Como é importante a leitura. Quantos livros você lê por ano? Você sabia que o Brasil, em algumas pesquisas, ocupa aí o 27º lugar em leitura? Sabe quem está lá no topo de países que mais leem? Lá no topo, a Índia, a Rússia, a Turquia. E nós estamos lá embaixo. Como é importante a leitura. O apóstolo Paulo, ele encorajava o jovem Timóteo. Aplica-te à leitura. Ele se referia às escrituras sagradas. Então, esse conhecimento geral, ele educa, ele nos torna pessoas críticas no bom sentido, temos opinião, temos um questionamento, podemos, de fato, dialogar e não simplesmente ser uma pessoa passiva e que simplesmente acompanha a onda. Não é? Muito importante o conhecimento geral das coisas, da vida. O segundo conhecimento é o conhecimento de si mesmo. Isso é o mais difícil, viu? Na Grécia existe uma cidade chamada Delfos e lá está o templo de Apolo. Na praça desse templo há uma frase escrita assim: conhece-te a ti mesmo, que é uma frase, é um autor desconhecido, mas atribui-se a Sócrates essa frase. E eu faço essa pergunta para mim mesmo: eu me conheço? Até que ponto eu me conheço? Você já se surpreendeu consigo mesmo em coisas que pensou, coisas que desejou, coisas que você sentiu, e até mesmo algumas ações, e você chegar assim, mas não acredito que eu pude fazer tal coisa? Claro que isso é uma coisa de todos nós. Nós nos conhecemos até um certo ponto, sabe?
Temos um conhecimento objetivo de mais ou menos como somos em temperamento, né? Nossa maneira de se comportar e tudo mais. Mas aprofundadamente é uma questão muito difícil. Nós corremos o risco de uma autoilusão. Essa que é a verdade, não é? E aferimos um juízo de valor equivocado a respeito de nós mesmos. Os otimistas aí, de repente, poxa, eu estou bem, eu sou muito bom, né? Eu sou capaz, né? Por outro lado, aqueles que, eu sou um ninguém, né? Tem uma baixa autoestima, enfim, essas aferições que boa parte das vezes elas são enganosas. A palavra de Deus fala lá, Jeremias, ele no capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Né? Então, esse aspecto é muito relevante, o fato de, às vezes, nós não termos um diagnóstico mais assertivo a respeito do que somos. E para isso é que, então, nós precisamos de um auxílio do alto, né? Nós precisamos da luz de Deus, de uma iluminação do Espírito Santo de Deus, como diz lá o salmista, lá no Salmo 36, versículo 9, na tua luz vemos a luz. Precisamos dessa luz pura, essa luz maior que invada o nosso coração e traga um diagnóstico do que realmente somos. Isso pode assustar, mas seja certo de uma coisa, que se é feito diante de Deus há muita graça. Um cristão do passado, acertadamente assim escreveu: o coração do homem é um inferno em miniatura e só pode ser aberto diante da graça de Deus. Então, esse conhecimento de nós mesmos, nós precisamos do auxílio do próprio Deus, para que aos poucos a gente tenha uma consciência do que de fato somos. E para isso passamos a contar mais com a graça de Deus. Finalmente, o terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento de Deus. Eu e você fomos criados e chamados para Ele mesmo, para conhecê-lo. Esse é o sentido da vida. Conhecer a Deus. Quando Jesus orava lá, sua última oração, chamada oração sacerdotal, capítulo 17 de João, versículo 3, ele disse assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja o significado disso. Conhecer a Deus é a própria definição da vida eterna. Esse é o grande propósito da vida, conhecê-lo, conhecer o Criador, conhecer o Senhor. E temos então essa possibilidade de conhecer a Deus. Em que nível? Nível objetivo, através da palavra de Deus, nós temos um conhecimento objetivo de Deus. Nós lendo a palavra, nós vamos conhecendo-o ali, de uma maneira objetiva, e também de uma maneira experimental e subjetiva. Como é possível conhecer a Deus se Ele não pode ser visto? Como podemos conhecer aquilo que não podemos ver? E então nós podemos assim responder. Primeiro, nós conhecemos a Deus na face de Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, e na face dele podemos então ver a Deus. Segunda coisa é que nós vemos e conhecemos a Deus pela fé. Essa mesma fé que ele deu para nós como um dom, uma dádiva. E em terceiro lugar, nós conhecemos a Deus pela comunhão, pelo relacionamento pessoal com ele. E esse conhecimento, então, é muito rico, porque é um conhecimento pessoal. O povo de Deus tem essa possibilidade de conhecer a Deus, independente de cultura, grau de instrução, se estudou mais teologia, ou não. Nada disso interessa. Jeremias, no capítulo 31, versículo 4, diz assim:
todos, o povo de Deus, todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Oh, que bendita glória conhecer a Deus. E eu digo glória, porque o profeta Jeremias também diz assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, assim diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia. Portanto, meus queridos, como é bom conhecer. Não é o conhecimento pelo conhecimento, porque isso é vaidade, diz o grande sábio e pregador Salomão. É um conhecimento visando a glória de Deus, em 3 níveis. Um conhecimento da vida, o conhecimento geral, o conhecimento das coisas, isso nos enriquece como pessoas. Segundo, um conhecimento mais aprofundado de quem de fato somos, porque ao conhecermos a nós mesmos, tornamos-nos mais complacentes, mais misericordiosos com os outros, exigimos menos das pessoas, não é? E também, por fim, esse conhecimento de Deus, essa é a razão da nossa existência. Qual a finalidade da vida? Não é? É conhecer a Deus. Podemos conhecê-lo profundamente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, o versículo 8, ele diz assim: sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Queridos, que nós sejamos mais atraídos e desejosos de fato de conhecer a Deus. Isso faz toda a diferença para a nossa vida. Que Ele possa nos ajudar para tal, ok? Um grande abraço a vocês, até a próxima.